Quartos anos, tudo bem com vocês? Vamos corrigir a tarefa de casa que a Tiane deixou para vocês, então? Então, eu falei para vocês completarem os espaços com as medidas ou a leitura da medida, certo? Então, aqui vocês têm a representação numérica de 2 metros. Então, como que fica com palavras? 2 metros. A representação numérica de 20 centímetros, 20 centímetros. 34 milímetros, ó, milímetros. Aqui a gente tinha a representação escrita, então nós vamos fazer a representação numérica, 18 metros. E lembrando que metros a gente representa com M. Aqui a gente tem 276 centímetros, então a gente tem que escrever todo o número e a palavra centímetros, tá? Aqui a gente tem a representação escrita, 76 milímetros, MM. 104 centímetros. 2 metros e 30 centímetros. Olha que legal que fica esse. 2 metros e 30 centímetros. Agora, use a régua e meça em centímetros a representação de pedaços de barbantes. Então, a gente tem que fazer o quê? Eu peguei essa amarela aqui, gente, para vocês visualizarem melhor. Ó, então, vocês estão vendo? Esse nosso primeiro barbante, ele tem o tamanho de 8 centímetros. Então, a gente já colocou o número dele. Esse daqui, deixa eu ver se dobrando aqui o arame não me atrapalha. Mas se a gente for ver, ele tem 15 centímetros, tá? Então, a tia colocou aqui. Este outro, ele tem o tamanho de 4 centímetros. Letra D tem tamanho de 10 centímetros e a letra E tem tamanho de 6 centímetros, tá bom? Eu vou abrir de novo a minha apostila aqui para ficar mais fácil. Depois, a gente tinha que considerar cada representação de pedaço de barbante como um todo referência, tá? E dividir conforme tá pedindo aqui, certo? Então, a gente tem aqui um pedaço de barbante com 8 centímetros. E aí, a gente tem que dividir em 8 partes iguais. O que a Tiane fez? Eu peguei aqui a minha caneta ou lápis e já fui marcando do 0 ao 1, do 1 ao 2, do 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Porque se a gente pegar 8 centímetros, 8 dividir por 8 vai dar 1, né? Então, é de 1 em 1 centímetro. Então, cada partezinha dessa do todo referência, eu tenho um tamanho, ele representa fracionariamente 1/8, tá? Então, agora eu tenho um barbante aqui de 15 centímetros. E eu tenho que dividir em 3 partes iguais. Então, 15 dividido por 3, eu sei que lá na tabuada é o 5. Então, eu fiz o quê? De 5 em 5. Aqui do 0 ao 5, do 5 ao 10, do 10 ao 15. E cada parte dessa se chama, a representação fracionária é 1/3, tá? Agora, o de baixo, eu quero em 2 partes iguais. Ele tem 4 centímetros. Eu tenho que dividir por 2 partes. 4 dividido por 2 é 2. Então, tem que ser de 2 em 2 centímetros, tá? E a representação fracionária é 1/2. E o último, da letra D, nós temos aqui 10 centímetros, tá? Como que eu vou dividir esse daqui em 5 partes iguais? Eu vou pegar o número 10, vou dividir por 5. Então, a gente sabe que lá na tabuada do 10, né, do 5, o 10 é 5 vezes 2. Então, como é 5 vezes 2, a gente tem que fazer de 2 em 2 centímetros, tá bom? Até chegar no 10. Cada parte dessa, a representação fracionária é de 1/5, ok? Aí, nós temos o número 4, ó. A representação do pedaço de barbante mede 9 centímetros de comprimento. Divida esse comprimento em 3 partes iguais e responda. Então, a Tiane precisa confirmar, né? Então, pega a régua, mede, tá vendo que ele tá dando até o 9? Então, ele tem 9 centímetros mesmo. Quando eu divido 9
por 3, pela quantidade de partes que eu quero, eu vou obter o número 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, cada parte desse barbante, de cada um dos 3 pedaços, vão ter 3 centímetros. 3, 6 e 9, tá bom? Então, indique com a representação fracionária cada uma das partes em que o barbante foi dividido. Então, ó, 1/3, 1/3 e 1/3, certo? E aqui a gente responde 1/3. 9 centímetros correspondem a quantos milímetros? Então, ó, lembra que vou mostrar para vocês aqui, ó, vou pôr até uma folha branca para vocês observarem melhor. Deixa eu pôr mais para baixo, aí. Então, aqui, ó, 1 centímetro, que é do 0 até 1, tem 10 risquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, nós sabemos que tem 9 milímetros, esses risquinhos se chamam milímetros, tá? Então, se eu tenho 9 centímetros, eu vou juntar de 10 em 10. Então, vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 milímetros, tá? Que foi o que a tia colocou aqui. Sempre colocando a sua representação de nomenclatura, MM, tá certo? A terça parte, ou seja, 1/3 do comprimento do barbante, corresponde a quantos centímetros? Então, um pedacinho desse é 3 centímetros, como a gente dividiu lá, tá certo? E esses 3 centímetros, quantos milímetros tem? Se cada centímetro tem 10 milímetros, 3 vezes 10 é 30 milímetros. Quanto mede um segmento que tenha o dobro da medida do comprimento do barbante? Nós temos aqui um barbante de 9 centímetros, né? Se eu fizer o triplo, que é o dobro, que é vezes 2. 2 vezes 9, 18. Então, vai ter 18 centímetros. E o triplo, que é 9 vezes 3, 27 centímetros. Entenderam, moçada? Eu tenho certeza que vocês devem ter acertado. Precisa, assim, de paciência, de dedicação para poder estar conseguindo fazer. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos iniciar essa outra parte aqui, que é medidas de comprimento e números na representação decimal. No caderno anterior, você estudou os números na representação decimal, certo? Ou seja, os números decimais, tá? Então, nós sabemos que antes da vírgula, nós temos números inteiros e depois da vírgula, nós temos a parte decimal. Então, como que a gente lê este número? 102 inteiros e 9 décimos, certo? Neste módulo, retomaremos o estudo desses números junto com as medidas de comprimento. Mas, para facilitar esse estudo, relembre a reta numérica. O que é a reta numérica? É a ordem numérica aqui, como a gente tem aqui, como a gente tem na régua, tá? Aqui nós temos uma reta numérica. Deste lado aqui, esse aqui é outro tipo de medida, tá bom? Então, aqui em cima, ó, é uma reta numérica, tá certo? Muito fácil esse exercício. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder estas questões, tá? Quais números estão antes do 7? 6, né? Quais estão antes? Quais números estão depois do número 7? Quais números estão entre 4 e 10? Então, entre 4 e 10, qual que tá aí no meio? Vamos fazer juntos? Vamos fazer esse daqui juntos? Ó, vou chegar um pouquinho mais pra cima pra caber o meu braço aqui, tá? Então, quais números estão antes do 7? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Saiu a letra meio ruim por causa do tripé, viu, gente? E 15. Vamos pôr mais pra cá que eu acho que vai ficar mais fácil. Quais são os números que estão entre o 4 e o 10?
Quem tá entre o 4 e o 10 aqui, ó? Aqui e aqui. Então, é o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, só, né? Chegou no 10. Qual o número que vem imediatamente antes do 15? Que vem antes do 15? É o 14. Quem vem depois do 11? O 2. Quem vem antes do 1? O 0. Quais os números que estão entre 10 e o 15? O 11, o 12, o 13 e o 14, ó. Entre o 10 e o 15. 11, 12, 13 e 14. Fácil, né, gente? Então, agora, a tia vai mostrar aqui para vocês a outra página, tá? Números decimais na reta numérica. O que a tia quer que vocês entendam primeiramente aqui, antes de iniciar essa unidade? Vamos entender aqui na régua da tia, ó, é a régua amarela. A tia Niele gosta tudo colorido. Então, eu não falei para vocês que entre 1 centímetro e outro nós temos 10 milímetros? Até a minha régua aqui, ó, tá me mostrando que eu tenho essa medida. Vou até chegar um pouquinho mais perto para vocês verem, ó. Estão vendo que aqui eu tenho milímetro e centímetro? Então, ó, cada risquinho desse é 1 milímetro. A distância aonde tem os números são centímetros, tá? O que acontece? O que a tia quer mostrar para vocês? Então, do 0 a 1, eu tenho aqui um inteiro. Entre o 0 e o 1, a gente tem os milímetros. Os milímetros são os decimais desse inteiro. É quando eu vou caminhando vagarosamente, vou ganhando numerozinhos até ele completar um outro inteiro, tá? Entenderam? Então, vamos continuar aqui. Números decimais na reta numérica. Então, ó, além dos números inteiros, é possível incluir números decimais na reta numérica. Isso é possível quando se divide o intervalo de reta de 0 a 1 em 10 partes iguais. Então, foi o que eu acabei de mostrar para vocês, que do 0 até 1 nós temos 10 partes iguais. Observa aqui, ó. Então, para eu chegar até 1, o 0 ele vai passar a ser 0,1. Depois ele vai ser 0,2, depois ele vai ser 0,3, depois ele vai ser 0,4. Eu sei que tá aqui embaixo, mas eu vou repetir aqui para ficar bem fixo. Ele vai ser 0,5, ele vai ser 0,6, ele vai ser 0,7, ele vai ser 0,8 e ele vai ser 0,9, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Ele vai caminhando vagarosamente, ele tem que dar 10 passos até chegar ao 1. O todo referência, nesse caso aqui, então, é o do meu 0 até o 1. Então, é tudo isso aqui, ó. Esse é o meu todo referência, certo? Então, o todo referência, que no caso da reta numérica é o intervalo entre 0 a 1, foi dividido em 10 partes iguais. O quociente 1 dividido por 10 pode ser representado de duas maneiras. Então, ó, 1 dividido por 10, ele pode chamar 1/10. Então, cada um desse daqui é 1/10, ó. Cada número desse daqui é 1/10, tá? Até chegar aqui, certo? Ou ele pode ser chamado de 0,1, assim como a gente foi, ó. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 1 inteiro, ok? Ou seja, 1/10 também pode ser representado por 0,1. Então, esses dois números aqui, ó, são iguais. A representação fracionária desta forma, de 1/10, é igual a 0,1, que é a representação decimal de 1/10, tá? Então, eles indicam a mesma parte de um todo referência de uma unidade. Então, aqui, esse 0,1, ele também pode ser chamado de 1/10. O 0,2, ele pode ser chamado de 2/10 ou mais 1/10, tá? Ok? Agora, vocês vão completar as sequências de números das retas numéricas. Aqui eu tenho 3 inteiros e ele quer chegar até o 4 inteiros, tá bom? Então, vamos fazer junto o número 1? Deixa eu ver uma coisa aqui.
Vamos fazer o número 1 e o número 2. Aí a tia vai explicar esse e vocês farão a atividade 3 sozinhos, ok? Então, vamos lá. Atividade 2. Complete as sequências de números nas retas numéricas. Então, aqui é 3, ele deu um passo, então é 3,1, ele deu outro passo, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. A tia tá falando vírgula, mas é 3 inteiros e 6 décimos, 3 inteiros e 7 décimos, 3 inteiros e 8 décimos, 3 inteiros e 9 décimos, até completar 4 inteiros. Aqui nós temos 4 inteiros e 5 décimos. Então, o que será que aconteceu aqui que não tem os das pontas, né, gente? Tá faltando aqui. Então, aqui eu acho que é 4 e aqui eu acho que é 5. Vamos ver se deu certo? 4 inteiros e 6 décimos, 4 inteiros e 7 décimos, 4 inteiros e 8 décimos, 4 inteiros e 9 décimos, 5 inteiros. Aí nós vamos para trás. 4 inteiros e 4 décimos, 4 inteiros e 3 décimos, 4 inteiros e 2 décimos, 4 inteiros e 1 décimo. Ok? Chegamos no 4. Olha esse que legal, 9,9. Se é 9,9, 9 inteiros e 9 décimos, ele aqui vai chegar no 10. Então, aqui a gente sabe que é 9. 9,1, 9 inteiros e 2 décimos, 9 inteiros e 3 décimos, 9 inteiros e 4, Tiani, 9 inteiros e 5 décimos, 9 inteiros e 6 décimos, 9 inteiros e 7 décimos, 9 inteiros e 8 décimos. Fechou? Entenderam? Conseguiram? Entenderam isso aqui? Tá vendo? É um intervalo entre um inteiro e outro, tá? Então, nós fizemos 1 décimo de cada um. Aqui no 2, sobre os números que ocupam a posição marcada em vermelho. É possível afirmar que, então nós temos aqui uma bolinha vermelha, tá vendo? Uma régua, uma reta numérica. Entre elas tem os números decimais aqui. O que a gente pode dizer desse ponto que está marcado? Que número ele é? Então, eu sei que ele está entre 2 e 3. Esse número é maior que 2,7? É maior que 1,5 e menor que 2,5? Está entre 2,7 e 2,9? Ou é menor que 2,6? O que nós vamos fazer? A Tiani vai pôr aqui para vocês. 2,1, 2,2, vai ficar ruim. 2,3, 2,4, 2,5, ó, o 2,5 tá aqui. 2,6, 2,7, 2,8. Descobrimos quanto que ele vale. Ele vale 2 inteiros e 8 décimos. Esse daqui vai ser 2 inteiros e 9 décimos até completar 3 inteiros. Então, ó, sabemos que ele é o 2,8, 2 inteiros e 8 décimos. Então, a gente pode concluir o que aqui, moçada? A gente pode concluir que está entre 2 inteiros e 7 décimos e 2 inteiros e 9 décimos. Por quê? Ele não é o número 2,7. Ele é maior que 1,5, mas não é menor que 2,5. O C a gente já falou que pode ser e também ele não é menor que 2,6. Então, a nossa resposta correta é a letra C, certo? Os números decimais e a régua. Mais uma vez, está falando aqui sobre o que a tia já explicou na régua amarela. Agora você vai usar a régua, um instrumento para medir comprimentos com as unidades de medida em milímetros e centímetros. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, aqui, ó, ele tá me mostrando aqui em maior até chegar no 1, tá? Então, até o inteiro. Na imagem, o todo referência, que corresponde ao intervalo de 1 centímetro, foi dividido em 10 partes iguais. Assim, cada parte da fração representa 1 décimo, né, do centímetro de ou 0,1. Cada uma das partes do intervalo pode ser representada por milímetros, tá? Chega mais pra cá, Tiani.
pode ser representada por milímetros. Ao somar os milímetros que compõem 1 centímetro, temos. Então, ó, 1 milímetro. Aqui, ó, 1 centímetro. 1 milímetro mais 1, 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 até completar 10. Décimo de centímetros, ao somar, né, os décimos de centímetros que compõem 1 centímetro, temos. Ó, se a gente for de 0 em 0,1 centímetro, né, porque ele não é um inteiro, que é a mesma coisa desse aqui, viu, gente? Só que na fração decimal, na representação decimal, tá? A gente vai ter 1 centímetro, tá certo? Ao usar a régua para medir comprimentos, as medidas devem ser registradas em centímetros, milímetros ou centímetro e milímetro, tá? A medida de comprimento entre duas marcas quaisquer da régua pode ser representada por um número inteiro ou por um número decimal. Isso dependerá da unidade de medida que estiver sendo usada. Então, aqui, ó, nós temos do 0 até esse ponto aqui, ó, do 2, tá? Que é 0,1, 2, 0,3. Nós podemos representar 23 milímetros, porque aqui tem 10 mais 3. Então, 10, 20 e 3. Ou 2 centímetros e 3 milímetros, ou 2,3 centímetros, tá? Então, nós temos 3 maneiras de representar essa numeração, esse número, tá bom? Há outros instrumentos que também têm as marcações como as da régua, por exemplo, a trena ou a fita métrica. Vê o que a mamãe e o papai têm em casa e dá uma olhada. Pega a trena na mão, olha lá, nossa, tem aqui as marcações de milímetros que a tia Nielen falou, olha aqui que legal. Vê de perto, gente, pega na mão, todo pai e toda mãe deve ter uma trena em casa, tá? A fita métrica pode ser que a mamãe não tenha, ou o papai, mas a vovó pode ter. Então, pergunta para ela se ela tem lá para vocês observarem os risquinhos dela. Se tem 10 milímetros aqui, se tem 10,1, 10,2, 10,3. Confere aí para vocês poderem entender, tá bom? E aí, eu vou deixar para vocês fazerem a atividade 3. Então, vocês vão fazer a atividade 3, tá? Vão fazer belezinha, vocês vão usar a régua para fazer essas atividades, ok? E aí, vocês vão responder tudo baseado no que a tia Ani já explicou aqui. Indique a medida da linha vermelha em cada imagem. Registre as medidas em centímetros. Voltando, nós temos, ó, faz uma nuvem aí. 3 maneiras de responder. Lá tá pedindo em centímetros, então eu vou usar desta forma, ok? Vamos lá. Então tem aí o carro, o barco, a casa e o pezinho da lagarta, então da centopeia. Então vocês vão medir e colocar aqui na linha o tamanho de cada um, tá certo? Escreva V quando for verdadeiro e F quando for falso. Então, vocês vão analisar isso daqui. 1 milímetro corresponde a 0,1 centímetro. Olha que eu já expliquei. Volta na página anterior que tem isso. B, 1 centímetro é a mesma coisa que 10 milímetros? Já expliquei também. 2 décimos de 1 centímetro correspondem a 2 centímetros? Será, hein? 3 décimos de 1 centímetro correspondem a 0,3 centímetros? Olha, presta atenção, hein? Então, aqui eu acho que vai ter 3 verdadeiras e uma falsa. Ih, tia Ani dando dica, ó. Então, agora vocês vão pegar a régua, né? E vão fazer um traço. Vai fazer linhas de 3,2, de 32, de 5 centímetros, de 50 milímetros, de 7,5 centímetros e 75 milímetros. Muito fácil, hein? Arrasem aí, eu tenho certeza que vocês vão dar um show nessa atividade. Um beijo e até a próxima aula.